vamos ver primeiro as funções e vantagens dessas máquinas, tá? Vamos focar aqui no que a gente já estava falando, que são as máquinas mais avançadas, as máquinas de evolução. Então, função de uma esquadrejadeira, como eu te falei, é cortar chapas de compensados, de MDF, com mais precisão e com mais conforto. Então, ela ajuda muito, vantagens, ela ajuda muito, por exemplo, uma pessoa operar essa máquina sozinha e cortar pedaços grandes de madeira. Tá? Ela dá também uma outra perspectiva de corte. Então, vamos lá, imagina um pedaço de madeira assim, ó. Geralmente, na serra circular, a gente passa ele assim, ó, de frente, e a guia tá aqui, ó. A guia aqui, ó. Então ele vai encostado na guia e a serra aqui cortando. Assim, ó. Quando a gente trabalha com uma esquadrejadeira, a gente posiciona a madeira assim, ó. Então a serra aqui. Então a gente consegue fazer essa levada aqui, ó. O que numa serra circular comum não é legal, porque a gente não tem esse apoio. Então ou a gente faz um jig, né, de carrinho, até simula uma esquadrejadeira, ou a gente não tem esse apoio muito legal. Então, função e vantagem de uma esquadrejadeira. Plana desempenadeira. Reparem no seguinte, existe uma base aqui na plana e existe também esse batente aqui atrás dela, aqui na lateral dela, tá? Ok, beleza, como é que funciona isso? Imagina um pedaço de madeira seu que esteja completamente irregular, tá? Todo torto. Você vai pegar ela e vai passar na mesa da plana, ó. Passou uma, duas vezes até essa face ficar lisa. Ficou lisa, agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa face. Eu estou imaginando que isso aqui, não necessariamente, mas vamos simular só para você entender que seja um caibro, ou seja, um quadrado com todas as medidas aqui de frente iguais. 5x5, 6x6. Ok? Passei uma face 2, 3 vezes, a minha face está reta, tá boa, legal. Agora eu tenho essa face daqui, essa de cima e essa da esquerda que estão todas zoadas. O que eu vou fazer? Eu pego a face que está boa, que está aqui embaixo, boto ela posicionada aqui nesse batente, certo? Por quê? Porque o batente está 90 graus perfeito com a base. Então, ó, batente, à medida que ela for passando aqui, grudadinha no batente, ó, essa parte aqui de baixo, independente dela tá assim, dela tá assim, dela tá assim, toda ondulada, ela vai passar, passar e passar, quantas vezes forem necessárias. No final, essa face daqui vai estar a 90 graus perfeito com essa, se você conseguir operar direitinho a sua máquina, certo? Então, essa máquina ela vai ajudar você a botar a sua peça no esquadro, beleza? Vantagens dessa máquina. Tê-la. Sério mesmo, por que vai fazer isso com outra máquina e outra máquina você vai fazer isso? Cara, praticamente não dá. Até dá pra você fazer na plana manual, mas bem complicado. Vantagem dela é que você não precisa comprar uma madeira já aparelhada. Segunda coisa, você consegue reaproveitar madeiras e botar ela ali no esquadro, planar pra botar ela, deixar ela perfeitinha de novo. Enfim, ela te possibilita ajustar as madeiras, tá? Empenou, você vai lá e ajusta, beleza? É claro que você vai perder pedaços de madeira, né? Empenou, a madeira ficou assim, você vai perder essas pontas aqui até ficar reto, vai perder esse cunho aqui até ficar reto, nessa concavidade, sei lá. Então, é isso aí, é uma máquina muito, muito legal mesmo para quem gosta de madeira maciça e reaproveitamento de madeira. E o desengrosso? O desengrosso é até similar, de certa forma. Na verdade é o seguinte, como é que a gente faz? Depois que a gente conseguiu essas duas faces retas, ou melhor, duas faces a 90 graus retas, a gente vai pegar nosso pedaço de madeira e vai enfiar no desengrosso. De que forma? Pega uma das partes boas, dessa forma que está aqui, ó, por exemplo, parte boa de baixo, apoia na mesa do desengrosso e enfia no desengrosso. O que vai acontecer? O desengrosso vai com o rolete agora em cima, o desempenho tem um rolete embaixo. O desengrosso tem um rolete em cima. Embaixo tem um carrinho que leva a sua peça, para você não ter que ficar enfiando a mão, tá? Até perigoso você enfiar a mão. Então você deixa a peça ali, ela já vai sendo conduzida sozinha. Em cima tem um rolete que vai fazendo com que a sua peça fique... a sua parte de cima da sua peça fique exatamente paralela com a parte de baixo. Como a parte de baixo já está perfeita, porque acabou de sair do desempenho, logo a parte de cima vai ficar perfeita também, com 2, 3 passadas, ou quantas forem necessárias. E aí, cara, só faltou um lado ruim, você vira e faz a mesma coisa, beleza? Então, ó, o desengrosso e o desempenho são basicamente o complemento uma da outra. Serra de fita. Cheguei até a falar um pouquinho aqui da serra de fita, né, para que eu acho que é legal usar ela. Mas a serra de fita, ao contrário da serra circular, a serra circular é um disco redondo, então você tem muitas limitações de corte com essa máquina. A serra de fita não. Além dela ser um pouquinho mais fina do que a serra circular, óbvio, depende da grossura. Tem as lapas de fita que são grossonas, mas geralmente fica aí 1,5, 2 milímetros, sei lá, mais ou menos isso. Você tem um corte mais fino, você tem uma lâmina mais longa, que você consegue cortar peças mais altas. Tem gente, cara, que pega umas peças de 20, 30 centímetros e leva na serra de fita para cortar. Tá? Claro que essa serra precisa ter capacidade para isso. Mas essa é uma das vantagens, você consegue cortar peças muito altas. Você consegue fazer cortes
sinuosos ou curvos de uma forma moderada, tá? Você precisa entender isso, saber utilizar ali, porque senão a fita, quebra. Mas você colocando uma fita mais fininha, você consegue fazer cortes bem curvos, tá? Você consegue fazer círculos, coisas mais sinuosas. Então, muito, muito bacana também essa máquina. O que mais? A lixadeira combinada. Agora, a função e algumas vantagens. Função, claro, né? Ela vai lixar peças de diferentes formas. Uma vai estar, a lixadeira de cinta, ela vai estar aqui embaixo, então você bota a peça de madeira, ela vai correndo ali, então você consegue lixar uma face com mais facilidade. Aqui na lixadeira de disco já é mais propícia para lixar topos, né? Então se a gente tem aqui, ó, agora um outro exemplo, ó, vamos lá, ó, face e topo, beleza? Então cheguei aqui na lixadeira de disco, ó, lixei o meu topo, bom para arredondar os cantos, para nivelar o topo, bom para muita coisa. Você pode acertar a sua madeira, né, tirar a irregularidade. Se você corta muito com a tico-tico, você passa na lixadeira de disco, limpa essa face, tá? Então, esse tipo de lixadeira, que são fortes, rápidas, tá? Isso aqui tu não vai ter uma lixa 120, 200 acontecendo ali, você vai ter uma lixa 50. Por quê? Porque ela é para desbaste, isso aqui é lixadeira de desbaste, tá? Então ela ajuda muito a dar formato na tua peça. Gosto demais dessa máquina. Muito boa também quando você trabalha com marchetaria, como eu falei no lance do desengrosso. Gosta de fazer união de madeira? Na verdade, eu construí a minha lixadeira de cinta, né, estacionária, né, bancadinha e tal, porque naquela época eu só fazia praticamente, né, tinha uma marca de produtos de madeira, só fazia produtos com marchetaria, com união de madeiras. Então eu falei, cara, eu não aguento mais lixar isso na mão, né, não tá dando certo. Preciso de uma máquina mais robusta. Então eu fiz uma maquinazinha dessa. O que mais? Furadeira horizontal. A furadeira horizontal, além dela furar de lado, mas você deve estar pensando, cara, mas porra, furar de lado? Pra que isso? Né? Eu já até dei um spoilerzinho falando que ela faz aqueles rajos. Mas essa máquina, ela tem muito mais precisão do que uma furadeira vertical, pelo menos das básicas, tá? Não estou falando de marcas tops, porque eu até nem nunca usei. Mas das máquinas básicas, né, das que estão ali, enfim, porque eu já tive uma furadeira na minha oficina que não era marca básica, era esse tipo de marca, por exemplo, essa aqui, ó, Baldan, eram essas marcas de máquina grande, sabe? Máquina estacionária, máquina profissional, só que era velha já pra caramba. Então, enfim, também nunca tive essa experiência de ter uma máquina 100% regulada. Já a lixadeira horizontal, desculpa, furadeira horizontal, porra, bicha tinindo, muito forte também, tá? Então, precisa, forte, e ela ajuda muito esse lance de encaixes, tá? Se você quer, por exemplo, fazer painel, você quer fazer com cavilha, ou quer fazer com aqueles rasgos para botar uma alma de madeira, ela vai fazer também. Tanto furo, ela usa também fresas, né? Porque ela faz o corte, então ela usa fresas. Muito boa maquinazinha, precisão pra caramba, você consegue copiar medidas, né? Você consegue fazer o encaixe também bastante com ela, então acho que vale a pena. E um torno. Ok, um torno, acho que você deve saber que o torno serve para fazer peças cilíndricas, tá? A gente até consegue, né, fazer adaptações nas outras máquinas para conseguir peças cilíndricas também. Imagina aí um taco de beisebol, tá? Dá até para você fazer, só que não é muito legal, não é prático, às vezes até meio perigoso, tá? Enfim, claro, não substitui o torno, tá? Aqui vocês estão vendo um exemplo de um torno bem profissão, grande, tá? Bem robusto. O exemplo que tem aqui dentro é tipo aqueles pés de escada antigo. O cara bota ali um pedaço de madeira quadrado e ele vai torneando ali exatamente no ponto que ele quer, fazendo as curvas e tudo. Cara, eu tenho uma série de projetos na minha lista para fazer um torno. Sinceramente, como já falei também, eu já fiz um, mas ainda não instalei. Então, peças cilíndricas, você consegue também fazer coisas mais precisas, como eu falei, ajuda muito quando você quer fazer maquinário, como eu falei, né? Você gosta de fazer ferramentas de madeira, gosta de fazer máquinas de madeira. Então, as funções e as vantagens dessas máquinas que a gente falou. Agora, quando comprar cada uma delas? Cara, essa pergunta só você vai poder se responder. Como eu falei aqui, né, eu dei alguns exemplos de máquinas que eu percebi que eu queria, que eu descobri como ela funcionava, o que ela fazia, quais eram os benefícios, e eu falei, porra, cara, eu preciso de uma máquina dessa, como foi o caso da lixadeira de cinta. Né, eu vi ela em uso e eu falei, meu Deus, essa máquina é maravilhosa.